Então, a gente sabe que a gente quer fazer esse cadastro, esse login na nuvem. Mas vamos fazer localmente para eu te ensinar uma coisa que é muito importante: gravar arquivos locais. Bora lá. Quando eu clico em cadastrar, ele tem essa tela de cadastro aqui. O que a gente vai fazer aqui é lúdico, não é assim que se faz uma tela login, não vai ter nenhum requisito de segurança aqui. Quando eu clicar em cadastrar, eu quero que ele cadastre alguma coisa no próprio celular do usuário. A gente vai usar uma dependência chamada Shared Preference. Mas antes de qualquer coisa, antes mesmo de importar a dependência, vamos criar o model, o responsável pela estrutura do nosso usuário. Isso vai ser, claro, uma classe. Então, para eu fazer isso, eu vou vir aqui em lib, vou criar uma nova pasta chamada de models. Você pode ver que isso é um padrão, então ele já mostra um íconezinho. Eu vou criar um novo arquivo chamado user.dart. Poderia ser também algo como userModel.dart, alguma coisa assim. Todos os dois servem. E aqui eu vou criar uma classe em Dart, nada muito complexo. Vou chamar uma classe de user. E aqui é toda aquela questão que a gente aprendeu lá há meses atrás nas nossas lives de Dart. A gente vai criar um model para esse user. Ele tem um nome, né, que vai ser um string name. Ele vai ter um e-mail, que pode ser um string também. Mail. E ele vai ter uma senha. Pode ser um string também. Password. Aí eu vou criar um construtorzinho para ele aqui, né? User. Abre parênteses. This.name. This.mail. This.password. Acabou-se. Isso daqui é a versão simples. Com isso a gente já consegue instanciar usuários que vão ter e-mail, nome e password. Mas eu vou dar uma dica bem legal aqui que vai te ajudar, que vai ajudar a gente bastante daqui para frente. Eu vou apresentar a vocês um site chamado JSON2Dart. Por que eu vou fazer isso agora? Basicamente porque quando a gente for usar o Shared Preferences para guardar as informações, vai ser legal que ela esteja num JSON. Eu vou criar um JSON, vou usar toda aquela estrutura padrão de JSON. Você não sabe o que é um JSON? Confere nosso Drops que a gente fala sobre isso. Eu vou colocar ele aí em cima. E aqui eu vou criar um JSON que seria equivalente a esse model que eu quero criar. Vou abrir aqui. Aí eu coloco aqui o nome da classe que eu quero, né, que era user. E eu posso escolher se eu quero usar campos privados ou não. Não vou usar. Vou gerar. E veja, a utilidade, ele cria um padrão bem parecido com o que a gente fez, mas ele cria também um construtor vindo de um JSON. Ou seja, se eu passar um JSON que tem essas informações, ele cria um objeto para mim. E uma função que gera um JSON. Ou seja, se eu tiver um objeto e usar essa função, ela vai gerar um JSON para mim. Então vamos copiar isso daqui e vamos jogar lá. Show de bola? Vou salvar aqui e a gente vai voltar para a nossa tela de cadastro. Ela vai ter vários text fields, né? E cada um vai servir para alguma coisa. A gente ainda não vai falar de validação aqui, que o form poderia ter a validação, por exemplo, para confirmar se as senhas são iguais, ou se é um e-mail válido, ou se ele passou um nome que seja válido. A gente pode fazer isso tudo, mas a gente não vai falar disso aqui porque não é o propósito para agora. Fica para um próximo vídeo, mais para frente, mais pertinho. Mas a gente precisa pegar o que está nesses campos. Quando a gente clicar em cadastrar aqui, a gente precisa pegar o que está nesses campos e jogar lá no nosso model, né? No nosso objeto instanciado. Então, para a gente fazer isso, eu vou criar aqui uma coisa chamada, algumas variáveis chamadas input. Para isso eu vou ter que criar controladores para esses campos. E para isso eu vou criar variáveis aqui, ó. Vai ser do tipo text adding controller. Eu vou chamar aqui, por exemplo, controller. Pode ser name input controller igual a show.
Vamos criar os outros. Com eles criados, eu vou em cada um desses campos. Vamos começar aqui com o campo do nome. E dentro do Text Form Field, eu vou chamar outro parâmetro chamado Controller. E eu vou passar o equivalente. Name Input Controller. Uma dica que é interessante é deixar esses carinhas privados, porque a gente só quer que quem esteja nessa tela acesse essas configurações. Então, privado. Depois eu vou no de e-mail. Vou chamar controller, passar mail, put controller, depois o da senha, controller, password controller, e por fim o da confirmação de senha, que vai ser controller, confirm. Show? Aí, eu preciso que algo aconteça quando eu clicar nesse botão cadastrar, mas eu não quero fazer essa programação dentro dessa função mesmo, por uma questão de boa prática. Eu vou chamar uma outra função, vou fazer algo como do sign up, alguma coisa assim. E aqui, ainda dentro da classe, eu vou criar uma função chamada não retorna nada do sign. Criei. Ela está sendo chamada aqui. Pronto. Show? O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar um objeto daquele tipo, né? User. New user. Igual a user. Ele não tem esse user, vou importar. E pronto. Ele é um user que não tem nome, não tem e-mail, não tem password, não tem nada. Para isso, eu poderia passar no construtor, mas a gente ainda não tem essas informações. Na verdade, dá para pegar elas sim, direto daqui. Vamos fazer dessa forma? Name. Onde é que está meu name? O meu name está no name input controller .text. Esse .text no controller me dá o texto atual. Vamos lá. Vamos botar outra coisa. Próximo é o mail. Mail text. Vou botar a vírgula aqui para quebrar, fica mais fácil da gente ver. Por fim, falta só o password. Eu não preciso da confirmação porque a confirmação só serve na hora da validação. Então eu vou considerar como se já tivesse validado e passar só o texto aqui. E eu quero inicializar aquela variável de continuar keep on como false. Não, como true. Não faz diferença pra gente agora. Que tá dando erro aqui, vamos ver. Ah, falta a vírgula aqui. Certo. Beleza, uma vez feito isso, vamos fazer uma coisinha interessante. Lembra do que a gente falou lá nas aulas de Dart? Vamos criar um método aqui chamado toString. Return string, toString. Isso daqui vai ser um return. E aí eu posso printar isso aqui da forma que eu quiser. Aí eu vou fazer um name, dois pontos, espaço, mais this.name. Você percebe como isso é só um exemplo didático quando a gente printa o password no console, né? Mas calma, mais pra frente a gente vai tirar isso tudo. É só para aprender mesmo. E aí, quando eu passar por essa etapa aqui, eu posso fazer um print new user. Vamos ver se funciona. Deixa eu ver aqui. Ricarte Lima, e-mail ricarte arroba tenha 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cadastrar. Olha, Ricarte Lima, e-mail e password. Qual é a grande questão? Isso não está sendo salvo. No momento que eu fechei essa tela, isso se perdeu. E é isso que a gente vai fazer agora. Aprender como salvar isso na memória do celular.
Para isso a gente vai ter que instalar aquela dependência que eu falei. Então eu vou vir aqui, eu vou no pub.dev e vou pesquisar aqui. Será que ela já aparece aqui? Não, não apareceu, mas eu posso botar aqui. Shared Preferences. Shared Preferences. Quando eu clicar nela, eu posso... Você recomendo a todos que leiam a documentação. Vai ter os exemplos também, onde você pode entender direitinho como é que ele funciona. Mas se você quiser apenas instalar, você vem aqui em Installing. Copia essa linha aqui. Você vai vir no seu pubspec.yaml. E abaixo de dependências aqui, ó. Dependências, vai ter o Cupertino, que é uma das dependências. Você solta aqui. Salva. Quando você salvar, ele vai rodar esse Flutter pub get. E quando ele terminar de rodar, ele já vai ter terminado. Ele já vai ter instalado. Você pode fechar isso aqui e já está pronto para usar. Vê que legal. Então, como é que isso funciona? O Shared Preferences é basicamente um dicionário. Você sabe o conceito de dicionário, não sabe? Há uma chave que guarda uma informação. Essa informação pode ser um inteiro, pode ser um string, pode ser o que for. Mas ela está sempre guardada por uma chave. Pronto. Ele é uma sequência de chaves. Tem várias chaves e ele armazena informação na memória do celular. E você acessa ela com essa chave. Simples assim. Como é que a gente faz isso? Vamos primeiro gravar. Para a gente gravar, a gente vai estar tendo que usar ou um método ou uma função assíncrona. Porque como isso vai mexer em hardware, como vai demorar, as coisas a programação pode continuar acontecendo enquanto isso ainda acontece. Então, o método para a gente chamar o Shared Preferences é assíncrono. Vou criar aqui um método chamado SaveUser, por exemplo, que não precisa retornar nada. Eu vou dar um void aqui nele. E eu vou fazer ele ficar assim. Só que tem uma grande questão nisso aí. Para a função ser assíncrona, eu preciso botar um async aqui. Show de bola? Pronto. Quando eu botar um async na função, eu vou poder usar um comandozinho especial chamado await. Ou seja, espere. Por exemplo, se eu botar um await aqui, ó, await, ele vai dar erro, porque essa função não é assíncrona. Já se eu fizesse, por algum motivo, um await print aqui, botar alguma coisa no print, ele não vai dar erro. Ele tá dando só uma advertência, mas é porque não faz nenhum sentido o await no print, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resgatar essas preferências, o acesso a essas preferências. Como é que eu faço isso? Vou fazer shared preference. Eu posso chamar aqui de prefs igual a await. É o próprio shared preference.get. Aí você tá pegando uma instância, você tá instanciando, você tá conseguindo usar o shared preference. Show de bola? A próxima coisa que você vai ver é que se você vier nesse prefs, der um ponto e clicar Ctrl espaço para ver todas as opções, você vai ver que tem vários gets e vários sets. É bem simples. O get é para você pegar algo que está gravado na memória como bool, como double, como int, como keys, como string. E os sets é justamente o inverso. É para você salvar algo na memória como bool, como double, como int, como string. O que a gente quer fazer agora? A gente quer salvar algo, então vamos escolher o set. Ele está pedindo duas coisas. Primeiro, uma chave e segundo, um valor. Vamos começar com essa chave. A chave é algo qualquer que a gente vai lembrar que é ali que está guardado. Então eu vou botar algo como login user infos. Beleza? Isso daqui vai ser a chave que eu vou usar para acessar ou sobrescrever essa informação. Mas qual é esse valor? Esse valor eu não estou passando, né? Seria esse usuário aqui. Então eu vou pedir a ele um user, algo assim. E aí eu posso até já chamar aqui, ó, save user, passando no user. Perfeito?
No caso eu chamei aqui de new user. Beleza. E aí eu vou passar aqui no caso aqui é user, né? Só que tem um problema. Esse user não é um string. Esse user, ele é um JSON. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer o toJSON. Só que aí tem outro problema. Esse JSON aqui é um JSON puro. Ele é realmente um JSON. Ele é um map de string para alguma informação. Então não é o que a gente quer. A gente quer um JSON em string pura mesmo. Então para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer é chamar uma classe do Dart chamada JSON. Ele vai auto-importar aí do convert. E a gente vai usar esse método dele chamado encode. Esse método encode pega um objeto que é do tipo map e transforma num JSON em string. O mesmo JSON que você mandaria pela internet, por exemplo. Um texto corrido formatado como um JSON. Então a sintaxe é basicamente essa. Parece confusa, mas eu vou explicar ela direitinho. Você está chamando o prefix, que é uma instância da shared prefix, com a função setString, ou seja, você está salvando um texto. Para você acessar, a chave de acesso desse dicionário vai ser o login userinfos, que poderia ser qualquer coisa, eu só escolhi botar isso aí. E eu preciso passar a informação que vai ser um texto. Só que eu estou querendo converter isso daqui, que é um usuário, né, uma classe que a gente criou, um objeto instanciado, em um texto. Como é que eu vou fazer isso de uma forma que eu consiga recuperar depois? Justamente usando o JSON. Então eu fiz o user.toJSON, que é aquele site que criou pra gente. Só que isso ainda é um objeto do tipo map para string. Não serve pra gente ainda. Então eu preciso converter ele de fato para string mesmo. E aí eu chamo o JSON, que é da biblioteca Dart convert, o método encode dele, passando esse map. E aí sim, isso é um string. E pronto, com isso daqui a gente salva. Só que você não pode simplesmente só acreditar em mim de que a gente salvou esse usuário, né? A gente tem que testar para ver se ele salvou mesmo. Então vamos voltar para a tela de login agora. E eu quero fazer com que esse botão login aqui, ele se comunique com o que tiver no cadastro. Se for igual, se bater a senha e o e-mail, show. Se não bater, ele tem que dar um errinho. Por enquanto um errinho no console mesmo, tá? Então vai ter o botão aqui. Eu vou chamar aqui, ó. Esse é o botão cadastro, senão eu quero o botão login. Vou chamar uma função do login. Show? Vou criar essa função aqui. Uma coisa importante. A gente vai ter que pegar as informações do e-mail e da senha aqui na tela de login, né? Então a gente vai fazer toda aquela parada de fazer o controlador e tal. Vou adiantar isso daqui pra gente. Show! Já tem os dois aqui como uma variável que eu posso usar livremente. MailForm e PassForm. Agora é só fazer o teste. Como é que eu vou fazer esse teste? Eu quero ter um model do que vai estar gravado para comparar com isso aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer algo como user saved user igual a get save. Algo assim. Eu vou criar essa função, pode ficar tranquilo. Então, vou importar isso aqui. Primeiro eu preciso criar, né, para parar de dar erro. Então isso vai retornar em user get save. Show. Vou importar o user. Beleza. E aí, como é que eu faço isso? Primeiro eu vou ter que botar isso daqui como assíncrono, né? Que a gente sabe que a gente vai ter que pegar. No momento que eu botar como assíncrono e ele tem um retorno, ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque isso daqui não pode acontecer imediatamente quando a execução acabar, quando o return acontecer. Ele precisa saber que ele vai esperar algo que pode demorar. No caso, o acesso a uma mídia física, né? Então, para isso, você bota um future. Quando você fizer isso, ele vai dar erro aqui. Quero ver se vocês adivinham.
É porque, claro, ele vai ter que esperar, né? Então eu vou ter que botar um await aqui. Se eu boto esse await aqui, o que é que acontece? Ele não vai funcionar porque ele precisa ser assíncrono para ter um await. Então eu vou botar um async aqui. E pronto, agora foi. Vou pegar uma instância do Child Preference. E agora eu quero pegar algo. Eu não quero gravar, eu quero pegar. Então eu vou fazer string JSON user igual a prefs get agora, né? Get string. E eu preciso passar aquela mesma chave. Só que aí você já pode ter notado, ficar passando um string de um lado pro outro do código não é legal. De vez em quando você vai errar. E cara, isso não muda essa string, ela é uma constante. Então por que não já criar um arquivo de constantes? Vamos fazer isso? A gente já tem uma pasta até para isso. As pastas de valores. Então eu vou criar uma nova pasta aqui. Vou chamar de preferences keys.dart. Então vou fazer aqui um class. Vou fazer um static const. E aí eu posso chamar do que eu quiser aqui. Por exemplo, active user, algo assim. E isso vai carregar essa string. Salvei. Pronto, eu só preciso usar isso uma vez, porque sabendo que eu vou chamar esse Active User, que eu não preciso me lembrar como é que se escreve, é só chamar a classe, eu vou acessar a string sempre igual e evitar erros. Então, eu vou vir aqui e vou substituir isso daqui por Preference Keys Active User. Mesma coisa eu faço aqui. Preference Key Active User. Show. Agora eu não me preocupo mais com que string é essa. Recebi o JSONzão como string. Eu posso até printar aqui para vocês verem como ele fica. JSON user. A próxima coisa que eu vou querer fazer, é claro, é transformar esse JSON que está em string em map. Só por fins didáticos dava para fazer tudo isso numa linha, mas eu vou fazendo de um por um. Então eu vou fazer map string to dynamic. JSON, vou chamar de map user igual a... Aí eu vou usar aquela mesma JSON do convert, que é JSON.decode agora, né? E aí eu vou passar um string para ele e ele vai transformar essa string num map. Essa string, é claro, é o JSON user. Show? E aí, com esse map em mãos, a gente pode finalmente recuperar nosso objeto, que é o user, porque a gente tem um construtor que pega esse map e constrói pra gente um objeto do tipo user. Então vamos lá. User, por fim, finalmente, user, e aí eu chamo aquele construtor from JSON, passo para ele o map user. Show de bola? Return user. Com isso eu já consigo pegar o que está salvo e converter isso para um usuário. Quando ele chegar aqui, eu vou finalmente poder fazer, por exemplo, print o próprio save de user, que tal? Porque a gente configurou um toString para ele. Tudo isso na teoria, né? Vamos ver se funciona. Vou clicar em cadastrar, botar meu nome. Pessoal, uma coisa bem importante, foi muito bom ter acontecido isso agora. Ele deu um erro, mas eu já vi esse erro várias vezes, eu sei o que é. É porque a gente está tentando usar uma dependência que foi instalada depois da execução desse programa. A gente tem que fechar, eu até disse isso no último vídeo, né? Que é legal fechar e depois abrir de novo, que aí a dependência chega no aplicativo. Então, vou parar aqui, fechar essa tela aqui, vou rodar de novo e aí ela vai estar lá. Cadastrou, ele mostra aqui. E agora eu vou fazer um login. Eu posso botar qualquer coisa aqui porque não importa, a gente não está fazendo essa comparação ainda. E vou logar. Olha que legal. Esses três aqui de cima foram que mostraram lá na tela de cadastro. Esses daqui são as etapas que a gente botou. Primeiro ele mostra como JSON daquilo que a gente tinha visto antes, né? Agora a última coisa que falta, né, é fazer a comparação. Se o usuário cadastrado que eu tenho é igual ao que o usuário colocou. Se for, eu posso mostrar algo na tela. Então, se
E aqui, como é parte de código, não é parte de layout, eu posso usar o C normal, não precisa ser o ternário. Mail form igual a saved user ponto mail and pass form igual a saved user ponto password print. Vou botar bem grandão aqui. Vamos tentar fazer esse login aqui. Primeiro vou errar, né? Vou botar o e-mail que eu botei, né? ricardo2@gmail.com. Vou deixar essa senha aí. Fazer o login com ele. Falha no login. Falha no login, falha no login, falha no login. Mas falhar todo mundo sabe, né? Vamos ver se a gente acerta. Foi 123 que eu botei, né? Login efetuado com sucesso. Como salvar algo na memória do celular? Isso é muito importante. Eu vou fechar, só para provar. Vou fechar o app e vou abrir ele de novo. E aí é que tá. Mesmo fechando o app, mesmo fechando a tela, ele vai estar com as informações gravadas. Login efetuado com sucesso, pessoal. Perfeito. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido bastante. Não se esqueçam de se inscrever para não perder os vídeos novos toda segunda e quinta-feira, sempre às 18 horas. Compartilha com aquele amigo ou amigo que está aprendendo Flutter, que vai achar isso muito massa. E tá aparecendo na tela 2 cards para que você nunca pare de aprender. Na esquerda, você vai para a playlist do Zero Publicação e logo aqui em cima de mim, você vai para o nosso próximo vídeo. Vai lá!